Salve Brasil, boa noite! Boa noite a todos, bem-vindos ao Café com Ferri, edição de 4 de julho de 2021. Muito boa noite, 3 minutos de atraso. Salve! Ó, Emily Chá está de visual novo. Brincadeira, meu. Tá brilhando a moça. Sérgio Sanita tá aí. Gustavão tá aí. Cara, tem bons assuntos hoje para falar aqui. Começamos com o disclaimer. Eu não sou analista de valores mobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constituem nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. Logo, tudo que vocês fizerem é responsabilidade única e exclusiva de vocês. Alguns comentários. Eu fiz uma pauta aqui que disseram que com pauta fica melhor, né? Vamos lá. Primeira coisa sobre a reforma tributária. Eu me nego a falar sobre reforma tributária antes de nós termos uma definição sobre a reforma tributária. O que eu posso falar é, assistam a live do Paulo Guedes com o Abílio Diniz, que está nos meus stories. Nos meus stories tem uma live do Paulo Guedes com o Abílio Diniz, que ele fala 1 hora sobre a reforma tributária e sobre a nova reforma tributária. Ora, vai ser 1 hora que tu vai perder da tua vida, que vai ser um grande upside para tua vida, para tua carreira, para tua existência. Perca 1 hora da tua vida para assistir a live do Abílio Diniz com o senhor Paulo Guedes. Só eu, sozinho, consegui aumentar as visualizações da live de 16, 15 mil para 25 mil hoje, divulgando nas minhas redes sociais. Então gostaria que vocês, que daqui a pouco vai ter quase 10 mil pessoas aqui ao vivo, gostaria que vocês divulgassem essa live, assistissem essa live, que é de interesse total da nação. Dito isso, uma das coisas que eu não entendi da proposta inicial de reforma tributária, porque é uma proposta inicial de reforma tributária, né? Inclusive o Paulo Guedes falou isso na live, que eles fizeram um balão de ensaio e jogaram a proposta inicialmente para ela ser amplamente discutida. Ora, só a correção da tabela de IR, elevando a isenção de imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 2.500, ou seja, nós temos 10 milhões de pessoas beneficiadas, ou seja, as pessoas vão botar 600 pratas a mais no bolso. 10 milhões de pessoas vão colocar R$600 a mais no bolso por mês. Pergunto para vocês, como foi que a Via Varejo e as outras ações de varejo não dispararam essa semana? Como pode, com uma isenção de IR subindo de 1.900, a correção da tabela de IR subindo de 1.900 para 2.500, vai colocar no bolso de 10 milhões de pessoas R$600 a mais? Tá? Eu vou deixar a proposta de reforma tributária avançar para eu poder comentá-la, né? Mas algumas coisas eu quero deixar dito aqui. Primeira coisa, 20 mil pessoas vão pagar, pagando 20% sobre dividendos, vão pagar
280 bilhões de imposto a mais. 20 mil pessoas. Eu não faço parte das 20 mil pessoas. Eu não faço parte. Provavelmente, muitos das 20 mil pessoas que vão pagar mais impostos vão assistir esse vídeo aqui. E eu quero dizer para elas que eu prefiro que elas paguem, e se fosse meu caso, eu preferia eu pagar também, né? Só 2 países não tributam dividendos no Brasil, Brasil e Lituânia. E a gente poder subir, corrigir essa tabela de IR para 20, 30 milhões de pessoas serem beneficiadas. Aí eu pego a minha parte aí socialista do Brasil, tá? Agora, se vocês querem defender, a reforma tributária está começando a ser discutida. Vão existir ainda muitas alterações. Vai ser a melhor reforma tributária? Provavelmente não. Vai ser a pior? Provavelmente não, mas com certeza vai reduzir bastante as injustiças. Outro ponto importante, eu friso aqui, reforço, por favor, desliguem essa live aqui e assistam a live do Paulo Guedes com a Abílio Diniz, que está nos meus stories, que tinha 15 mil views, já tem 25 mil views. Outro ponto importante 5 empresas no Brasil, com um grande lobby em Brasília, tem um grande isenção fiscal. Grande isenção fiscal. É justo 5 grandes empresas ou poucas empresas em poucos setores terem uma isenção fiscal enorme e todo o Brasil pagar essa conta? Eles que paguem, acabar com a isenção fiscal. Por que uns têm isenção fiscal e outros não têm fiscal? É isso que defende Paulo Roberto Nunes Guedes em um dos pontos da reforma tributária. Inclusive, ele falou na cara do Abílio Diniz que o Abílio Diniz ia ter que pagar mais imposto e isso não ia doer nada no bolso dele. Eu achei uma das coisas mais brilhantes que eu assisti nos últimos anos. Abílio Diniz é um cara de 17 bilhões de reais de patrimônio. Paulo Guedes jogou na cara dele que ele tinha que pagar mais imposto. Eu achei uma coisa assim espetacular. Ao vivaço. Ao vivaço. Bom, agora eu vou falar sobre política e vou falar sobre a terceira via, né? Reforma tributária está dada aí, eu vou falar sobre a terceira via. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com todos os amigos para a gente bater 10 mil pessoas ao vivo aqui. Que falar sobre política sempre aumenta a audiência, não adianta, né? Bom, dia 8 de março, no dia que Fachin do STF anulou as provas, né, contra o Luiz Inácio Lula da Silva e deixou o Luiz Inácio Lula da Silva elegível, né, para poder concorrer novamente à presidência da República em 2022. Naquele dia, né, muita gente, foi um caos, né, a bolsa caiu e foi um caos e muita gente pediu para que eu fizesse uma live explicando. Naquele dia eu falei uma coisa, inclusive o Tato me ligou depois da live e falou: Ferri, tu tá louco? Tu enlouqueceu, quem é Eduardo Leite? Tu tá louco? Cara, que opinião mais fora de contexto. Naquele dia eu falei que a única terceira via viável e que tinha chance... Ó, veja bem, eu estou dando aqui a minha opinião pessoal, não adianta me xingar. Tá? Não concorda, desliga a live e tá tudo numa boa, certo? Deixa eu desligar os comentários, eu volto com os comentários que eu vou abrir para perguntas hoje, tá? Só dando a minha opinião sobre o episódio. Então, naquele dia eu falei que a única alternativa viável para 2022 era o senhor Eduardo Leite, né? Aqui governador do Rio Grande do Sul. O Tato me ligou e disse que, porra, eu tava ficando louco de dar uma opinião dessas, que, porra, eu ia errar e que bibibi, blá, blá, blá. 20 dias depois, no dia 28 de março, Luiz Stuhlberger, né, deu uma entrevista dizendo que Eduardo Leite seria uma terceira via interessante e tal, bababá, bababá, bababá. Bom, agora eu explico para vocês por que Eduardo Leite é a única terceira via com chance, acredito eu, e por que ela é a melhor notícia
que nós, investidores da Bolsa, poderíamos ter tido nos últimos meses, desde março. Por que Eduardo Leite? Porque Eduardo Leite, sendo a terceira via, seria a melhor notícia para qualquer investidor de Bolsa no Brasil nos últimos meses. Ora, nós estamos caminhando para uma eleição polarizada entre Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, certo? O que nós temos de dados? Dados. Ponto final, ponto pacífico, dados. Nós temos de dados, ponto pacífico, que esse ano o PIB brasileiro vai crescer entre 5,5% e 6,5%, podendo chegar até 7%. Né? Tem gente já falando em... O Goldman Sachs está no 6%, o Itaú já subiu para 5,5%, agora todo mundo já subiu a previsão de bolsa de 120 mil para 150 mil, 155, 162, todo mundo na balada, na batida do café com fé. Os dados que a gente tem são esses. A gente tem um PIB que vai crescer entre 5,5% e 6%, talvez 6,5%, talvez 7%. Ora, Bolsonaro tem um núcleo duro de apoiadores e vai aumentar esse núcleo duro de apoiadores com o final da pandemia e com o avanço da economia no Brasil. Lembrando que, compartilhem o vídeo aí, lembrando que as previsões, né, dos especialistas eram que a vacinação no Brasil, né, chegasse a um ponto de imunidade de rebanho somente em janeiro de 22. Isso vai acontecer no final deste mês, de julho, daqui a 30 dias, ou início do mês de agosto. Porque Eduardo Leite é a terceira via mais interessante que a gente pode ter. Se Jair Messias Bolsonaro tem 25% a 30% dos votos, e isso não vai mudar, o Jair Messias Bolsonaro está com toda a certeza no segundo turno. Com toda a certeza, Jair Messias Bolsonaro está no segundo turno. Com quantos por cento dos votos? No mínimo 27, 28, no máximo, sei lá, 35, 40, sei lá, talvez, dos votos úteis em 2022, né? A gente tem que contar o seguinte, uma coisa é hoje, a outra coisa é daqui a 15 meses nas eleições. A gente vai ter um final de ano com uma economia devastadora para cima, né? Até é importante assistir a live do Paulo Guedes, que ele fala do aumento brutal de arrecadação do Brasil nos últimos meses, né? E quanto isso vai mudar também a reforma tributária, né? Que o imposto sobre RPJ, que era inicialmente de 2,5%, pode ser inicialmente de 5%, passar para 10%, desonerando as empresas aí agressivamente também, né? Depois tributando dividendos. Mas por que Jean Willis surtou na internet? Por que Jean Willis surtou atacando Eduardo Leite em diversos posts e vários esquerdistas históricos atacando as declarações de Eduardo Leite, né, quando ele disse que ele era um governador gay, não um gay governador, e inclusive a Rede Globo, né, depois, nas últimas semanas a gente viu um desespero da esquerda fora dos padrões. O que esse desespero da esquerda nos mostra? Nos mostra que eles estão rodando pesquisa e que o Lula vai ser batido facilmente. A esquerda, né, a Globo e alguns da mídia mainstream já adotaram o Eduardo Leite como terceira via de uma hora para outra. Numa hora para outra, obviamente, não foi. Esses ataques sistemáticos e combinados, eles não são coincidência, eles são combinados. Os caras criam narrativas de forma combinada e todos atacam o governo de forma combinada, obviamente, para trazer de volta a esquerda, né? Não precisa ser muito inteligente para ver isso. Eu posso falar aqui também do voto impresso, né? Quem está contra a nova sistemática de voto, né? Na qual tu digita o voto, ele imprime a cédula e cai na urna sem tu tocar na urna. Quem está contra? Quem está contra no Brasil, né? Quem está contra?
PT, PSOL, alguns integrantes do STF. Só para tu ver quem está contra alguma coisa no Brasil, tu já sabe qual é a intenção das pessoas, né? Sempre o mesmo time que joga contra o Brasil. Voltamos a Eduardo Leite, né? Se Lula já está, se Bolsonaro já está no segundo turno, quem pode ser expurgado do segundo turno? Lula. Lula pode ser expurgado do segundo turno ou nem mesmo concorrer com a entrada de Eduardo Leite na corrida presidencial. Por que que isso é bom para nós, investidores de bolsa? Eduardo Leite está privatizando a Corsã aqui, quer privatizar o Banrisul, quer privatizar as coisas, né? Ele é um social, como chama? Democrata liberal, né? Digamos assim. É um nome muito mais, muito, 100 vezes melhor para a Bolsa do que Lula eleito, certo? É um nome 300 vezes melhor para a Bolsa do que um Ciro Gomes, que é uma bomba relógio, que eu sei lá o que esse cara pode fazer, né? Que aí sim, eu acho que a Bolsa cai mais com o Ciro Gomes do que com o Lula, né? Então, se Eduardo Leite está no game e é uma alternativa viável e é uma terceira via viável, quem ele pode tirar do segundo turno? Luiz Inácio Lula da Silva, ou tirar o Luiz Inácio Lula da Silva do pleito eleitoral. E isso é a melhor notícia que nós, investidores, poderíamos ter. Nada pode ser melhor que isso, né? Se a gente tiver o segundo turno entre Bolsonaro e Eduardo Leite, eu já fico dando risada em casa sozinho. Porque é o seguinte, se a gente for no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, ou Bolsonaro e Ciro Gomes, nós estamos fodidos. Essa é a verdade. Por quê? Bolsonaro provavelmente vai ganhar, mas vai? Eu acho que sim. Mas tem certeza? Imagina o estresse que isso vai gerar no mercado, né? Imagina a incerteza que isso vai gerar no mercado. Eu acho que o Bolsonaro não perde, mas e se no meio da eleição surgir uma gravação, um dossiê, ou sei lá o quê? Os caralho. Não sei, tudo pode acontecer numa eleição, né? Agora, se nós tivermos uma terceira via, e o que vai acontecer? Olha só a pegada agora, olha só a pegada. Se Eduardo Leite for a terceira via viável, porque eu não acredito que o Dória consiga bater Eduardo Leite, porque ele tem 65% de rejeição em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, São Paulo, o maior colégio eleitoral, Rio de Janeiro, o segundo maior colégio eleitoral, Belo Horizonte, BH, terceiro maior colégio eleitoral, depois Rio Grande do Sul. Veja bem, se Eduardo Leite... O que é a esquerda, ou o centro-esquerda, ou os caras que votaram no primeiro turno no Bolsonaro, onde a gente fez 55 milhões de votos, eles não querem votar no Lula. Se os caras que votam no Lula sabem que ele tem chance de perder, eles vão votar em quem? No Eduardo Leite, que tem chance real de ganhar do Bolsonaro. Então, a viabilização da candidatura do Eduardo Leite pelo PSDB, com todos os partidos que sabem que o Lula tem grande chance de perder a eleição com o apoio de todos esses partidos, tá? Vai dar uma embolada legal e ele é muito favorável para nós investidores. Muito favorável. A entrada de Eduardo Leite no pleito, e adianto aqui, já combinei com o governador Eduardo Leite, ele começa o ciclo de entrevistas presidenciáveis, TC presidenciáveis 2022. Eu vou fazer a primeira entrevista aí com o Eduardo Leite nas próximas semanas, né? E será aqui no meu Instagram. Já adianto aí para vocês, Eduardo Leite será o primeiro entrevistado no TC Presidenciáveis 2022. Vamos falar com todo mundo aí, vai ser de deveras interessante. Então, resumo da ópera: a entrada de Eduardo Leite tem risco, tem grande chance de tirar Lula do segundo turno, né? E reduz drasticamente o risco político daqui até a eleição. Risco político que está à flor da pele aí se a gente tiver um segundo turno embolado entre Lula e Bolsonaro, né? Bom, avanço da vacinação, temos 80 milhões de vacinados,
chegando amanhã a 80 milhões de vacinados no Brasil, vacinando de primeira dose, de média, nos últimos 7 dias úteis, mais de 900 mil, quase 1 milhão de pessoas por dia. Nós temos 50% dos maiores de 18 anos vacinados, 18% com a segunda dose, dos maiores de 18 anos. Nós temos 19 milhões de pessoas oficialmente que já pegaram coronavírus, mas esse número, segundo as estimativas do mundo globais, a gente tem que multiplicar por 4, né? Então nós teremos 76 milhões de pessoas, de 211 milhões de habitantes, que já pegaram coronavírus. Então esse pessoal tem imunidade. Então a gente está avançando violentamente entre os imunizados e vacinados. O número de mortes está caindo muito rápido. Nos Estados Unidos, o número de mortes do pico já caiu 93%. Em Israel, primeira vez que ficamos 10 dias sem nenhuma morte de coronavírus. Tá? No final do mês nós devemos ter 65% dos maiores de 18 anos, 65% dos maiores de 18 anos vacinados com a primeira dose. Tá? É quase uma imunidade de rebanho já. É um número impressionante. Temos uma lateralização do mercado por alguns fatos. Primeiro, turbulência da CPI. Segundo motivo da lateralização do mercado, que caiu, bateu 126, fechou quase 128 sexta-feira. Um grande número de IPOs no mês de julho. Temos aí uma estimativa entre 25 e 28 bilhões em ofertas públicas no mês de julho. Né? O que acontece? Parte disso vai para investidor estrangeiro, parte disso o investidor local aporta. Eles vendem ações, vendem Vale, vendem Petro, vendem Gerdau, vendem Banco do Brasil, vendem bancos e alocam dinheiro nesses IPOs, deixando o mercado lateral. Vai lateralizar esse mês? Eu acho que a bolsa está extremamente barata. Sigo com meus 3 cavalos para a semana, que eram os mesmos da semana passada, BPAC, Petrobras e Via Varejo. Para mim são os 3 cavalos. Era da semana passada, não andou, né? BPAC que andou, né? BPAC andou bem, fechou na máxima histórica, o maior fechamento da história do BPAC, mas BPAC, para mim, tem caminho livre aí até 35, 37 pau, tá? Bolsas nas máximas, nos Estados Unidos, 4.352 o S&P, não me parece que vai cair, tá? Não me parece que vai ceder, tá? O dólar deu uma subidinha, foi para 5,05, voltou para 5,02, voltou para 5,05 e tal, tá nos R$5, estabilizou aí, é claro que aqueles 4,88, 4,89, 4,90 era um piso interessante ali, vai ter muita briga, eu acho que vai testar ali de diversas formas. Semana que vem é uma semana importantíssima, que é a semana que a gente pode ter o avanço da reforma tributária e o avanço da privatização dos Correios. Né? A gente avançando nessas duas reformas, a gente deve ver entrar mais fluxo de gringo na Bolsa e a Bolsa deve voltar para a máxima histórica. Lembrando que gringo segue no maior fluxo da história na Bolsa, entrou no Brasil 48 bilhões de reais no primeiro semestre, e eu acho que no segundo semestre vai entrar mais de 50 bi. Mais de 50 bi. Pra gente fechar o ano, é 48 bilhões sem contar as ofertas públicas, tá? Então eu acho que a gente fecha o ano com um saldo estrangeiro na Bolsa na casa dos 150 bi. Eu tô muito otimista, gringo não para de comprar e quem vende é investidor local. Tá? Então semana que vem é uma semana fortíssima. Queria pedir para vocês postarem aí no feed de vocês aí o banner que tá no feed, tá pago o café aí para quem assistiu, quem gostou do programa. Queria pedir para vocês compartilharem o programa, desejar uma boa semana para todos. Tá? O mercado, bolsa para cima, dólar para baixo, não vai mudar essa sistemática. Outra coisa, a quantidade impressionante, queria dar um parabéns aqui pro Guilhermo, né, o nosso editor do Scoop, a quantidade impressionante que o Scoop está soltando de furos, com uma equipe qualificadíssima, tá entrando mais alguns novos jornalistas no Scoop, tá? Quem quiser assinar o Scoop e não assinou ainda o Premium, assina porque o preço vai subir, tá? Esse pacote todo vale 3 pau, quem é assinante consegue fazer ainda no preço do lançamento, me manda uma DM, quem quiser assinar o Premium.
E queria que vocês compartilhassem aí. O café tá pago. Boa noite a todos. Estou indo lá para a live do TC, do Master. Um abraço a todos. Estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Boa semana a todos. Bolsa para cima e dólar para baixo. Um abraço.